Olá, eu sou a Regiane Viana da Fricotes da Charlotte e hoje eu vou ensinar um avental usando a técnica rocambole. Vocês vão aprender a fazer a costura toda embutida e esse bolso em formato de maçã. Se você já gostou, curta e compartilha esse vídeo. Vamos ao passo a passo? Do avental, nós vamos precisar de um tecido medindo 40 centímetros por 75 de largura. Para o barrado, nós vamos precisar de um tecido medindo 21 por 80 centímetros. Para a faixa da cintura, nós vamos precisar de um tecido medindo 21 centímetros por 1,70 m. Para o bolso, nós vamos precisar de 2 tecidos e uma vez na manta R1, na medida de 15 por 21. Eu vou deixar o molde disponível para vocês, tanto da maçã como da folha. Para a folha, a gente vai precisar de um tecido medindo mais ou menos 7 por 12. E vamos precisar também de um tecidinho menor, que vai ser pro nosso coração. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o nosso tecido principal, né? O corpo do nosso avental. E nós vamos fazer uma marcação nas duas laterais de 2 centímetros, porque aqui nós vamos fazer uma bainha. Então, a gente vai fazer essa marcação aqui de 2 centímetros. Vem aqui com a régua. Marca 2 centímetros. Vamos dobrar a pontinha até a marcação que a gente fez. Vamos vincar, pode ser feito no ferro, aqui esse vinco. Dobrar novamente. E aí, nós vamos para a máquina para passar uma costura nas duas laterais. As duas bainhas já estão prontas. Agora, a gente vai precisar pegar a nossa faixa do barrado do nosso avental, que é aquela faixa menor, de 21 por 80. Então, aqui, ó, eu já marquei o meio dela, já vinquei no ferro. Então, a gente vai marcar a metade dela. E a metade aqui do nosso tecido, do nosso corpo do avental. Lembrando sempre de observar o sentido da estampa. Então, aqui o meu sentido tá, já acertei. Então, aqui a gente vai colocar a nossa faixa. Vamos virar aqui. Vamos colocar meio do nosso corpo aqui do avental. Deixa eu acertar aqui certinho. Então, a metade aqui. Com a metade aqui, com o meio do nosso tecido aqui do barrado. Então, a gente vai posicionar aqui. Vamos colocar um clipes aqui, ó, só pra gente não se perder. Então, tá aqui, ó. Vamos sobrepor o tecido do barrado com o tecido do nosso corpo do avental. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a técnica do rocambole. Então, a gente já tem aqui, ó, o nosso tecidinho, direito com direito do barrado. Aí, nós vamos pegar o nosso tecido principal, nós vamos enrolar como se fosse um rocambole. Então, a gente vai dobrando, ó, o nosso tecido como se tivesse enrolando um rocambole. Por isso, essa técnica chama rocambole. Aí, ó, chegando aqui, nós vamos pegar o nosso barrado que sobrou
e vamos sobrepor, nós vamos fazer um sanduíche. Então, vai ficar os dois tecidos do barrado e no meio o tecido do corpo do avental. Aí, agora, a gente vai vir aqui, ó, e vamos colocar uns clipes ou alfinetes, tá? O que vocês tiverem aí. Então, a gente fez aqui um rocambole. Então, o nosso tecido do corpo ficou no meio e os outros, o tecido do barrado, ó, a gente vai fazer esse sanduíche. Aí, agora a gente vai na máquina de costura e vai passar uma costura aqui, ó, em todo o comprimento, fechando, lembrando sempre de dar retrocesso no começo e no final. Já costurei, agora nós vamos desvirar, ó. Nós vamos só vir aqui e puxar o tecido do corpo do avental. Vai puxando com jeitinho, parece que ele não vai sair, mas ele saiu todinho. Aí, agora, vocês vão ver. Essa técnica do rocambole é excelente, porque a costura fica toda embutida. Fica embutida aqui na frente e aqui na parte de trás, olha. Então, quem olha não sabe como é que fez isso aqui, como é que a costura ficou tão perfeita. Agora, nas laterais, a gente vai vir aqui, ó, vai dobrar aqui até onde a gente fez a nossa costura, né, da lateral. Se quiser, pode cortar um pouco aqui do excesso. Então, a gente vai vir aqui, fazer isso dos dois lados. Vamos no ferro, né? Acerta aqui bem direitinho. E aí, aqui a gente vai ou costura com pontos invisíveis ou passa uma costura aqui na máquina mesmo. Então, com a ajuda do ferro, a gente vai acertar toda esse barrado aqui. E vamos fechar a lateral. Ó, vai acertando aqui. Pra ele ficar aqui certinho, tá? Ó, pra ficar aqui, ó, igual a nossa, na mesma, como fala? No mesmo sentido aqui da nossa costura da lateral. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Nosso barrado já tá prontinho, ó. Olha que charme que fica. E fica um acabamento perfeito. Então, agora a gente já fez nosso barrado, depois eu vou na máquina e nós vamos fechar aqui as laterais, tá? Aí, a gente vai fazer a mesma coisa na parte de cima do nosso avental, que agora vai ser a faixa de amarração. Então, o que a gente vai pegar? Nós vamos pegar aquele tecido de 21 por 1,70. Nós também vamos achar o meio dele. E vamos achar que já tenho marcado o meio do meu avental, do meu tecido principal. Vou posicionar aqui em cima. E agora, a gente só vai ter, assim, não é só prestar atenção, porque a gente vai ter mais tecido, tá? Então, aqui a gente tem que fazer com mais cuidado. Então, aqui, ó, achei o meio. Vamos colocando aqui nossos clipes. Fazer isso aqui em todo o comprimento aqui, ó, do nosso avental. Agora, a gente vai virar e vamos enrolar o nosso rocambole. Lembrando que agora, ó, a gente já tem aquele barrado aqui embaixo, mas vai ser a mesma coisa que a gente fez. Então, vai estar lá, direito com direito da faixa de amarração com direito do corpo do avental. E nós vamos dobrando como se fosse um rocambole, ó. Dobrando. Ó, até chegar aqui mais ou menos.
E aí, agora nós vamos fazer aquele sanduíche. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o tecido da nossa faixa e vamos aqui, ó, juntar aqui as 3. Então, ó, vou fazer de novo para vocês prestarem atenção. Depois que eu enrolei aqui todo o corpo do avental, que vai estar direito com direito, eu vou pegar a outra ponta da nossa faixa e vou vir aqui, ó, e vou unir os 3 tecidos. Ó. Então, a gente vai unir aqui, ó, os 3 tecidos. Aqui agora a gente pode pôr mais desses clips para não... que a gente... é maior essa faixa, certo? Aqui a gente vem... E o que a gente vai fazer, ó? Aqui sobrou uma faixa maior, que vai ser a faixa que a gente vai amarrar na cintura, certo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar aqui todo esse comprimento, ó. Vamos vir aqui, vamos pôr mais alfinete aqui, nos 3. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o barrado. Só que agora a gente só vai, assim, ter mais essa parte aqui da amarração maior. Mas a técnica é a mesma. Então, a gente vai costurar toda a volta. Olha, já fui na máquina, já costurei. Aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai achar aqui dentro, ó, o nosso tecido do corpo pra gente puxar. Ó. Tá vendo? Ele tá aqui. Nós vamos puxar e vamos tirar daqui de dentro nosso avental. Parece que vai dar errado, mas não vai dar. É só ir puxando, que a gente vai tirando daqui de dentro. Já saiu, agora eu vou puxar aqui, ó, a nossa faixa de amarração. Vai puxando. Demora um pouquinho, porque a nossa faixa aqui é maior, então é mais difícil de sair. Mas, ó, já achei aqui a ponta. Tá vendo? Mesma coisa aqui do outro lado. E o nosso avental já está praticamente pronto. Aqui, ó, costura toda embutida, tanto em cima como embaixo, olha. O avesso dele fica perfeito. A gente vai no ferro, vamos passar isso aqui bem passadinho. Aqui na pontinha a gente vai fazer a mesma coisa, depois de passar ele aqui todo certinho. A gente vai vir aqui, ó, vai fazer uma dobrinha pra dentro. E vamos passar uma costura, tá? Tudo isso com a ajuda do ferro, tá, gente? Lembrando sempre que o ferro é o melhor amigo da costura criativa. Então, vem aqui, passa direitinho. Vamos fechar aqui. Lembra que eu não tinha fechado ainda? A gente vai fechar aqui a lateral. E a gente vai fazer isso nessas 4 pontas, tá? Dobra aqui. E vamos fazer a mesma coisa dos 4 cantos. Então, eu vou deixar ele de lado pra gente ir pro nosso bolso. O bolso também é bem fácil de fazer. A gente vai pegar nosso molde, a gente vai riscar ele no tecido e nós vamos cortar na linha, porque ele já tem margem de costura. Então, a gente já veio aqui, já fixou o tecido na manta. Vamos cortar. A gente vai fazer isso só na maçã, tá? Só na maçã que a gente vai cortar no risco. Na folha, a gente vai riscar o molde aqui no tecido. A gente vai riscar o molde aqui, só que na folha a gente vai costurar na linha. Porque se a gente recortar essa folha, na hora de desvirar, ela vai ficar muito pequena. Então, aqui a gente vai
costurar na linha. E a maçã a gente vai riscar e cortar, tá? Porque a maçã já vai ter margem de costura. Pro nosso coraçãozinho, que vai ser o detalhe da nossa maçã, a gente também vai usar um papel termocolante, quem não tiver não precisa, e vamos passar esse coraçãozinho, o molde dele, pro tecido e recortar. Aqui eu já usei um papel termocolante, mas como eu falei, não precisa, tá? Então, a gente vai costurar a maçã e ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Então, o que que eu fiz? Depois que eu vim, fui na máquina, costurei toda a volta, eu vou desvirar ela, né? E vou fazer depois que eu costurar, eu vou fazer um corte nela aqui no meio e vou desvirar por esse corte. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, tá vendo? Desvirei a maçã, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui com o meu coraçãozinho e vou tampar essa abertura que a gente deixou. E aí, aqui, como eu posso fazer? Eu posso, agora eu vou na máquina e vou fazer uma costura de seguro, ou um pesponto, ou um ponto de, como que fala? Aquele ponto zigue-zague, como vocês quiserem. Se quiser também fazer na maçã, tipo um quilt livre, vocês também podem fazer, tá? Pode ficar à vontade aqui para criar nesse bolsinho. Então, eu vou lá na máquina para passar esse ponto aqui e já volto para mostrar para vocês como ficou a nossa maçã e a nossa folhinha. O meu bolso já está, já costurei ele, né? Vou mostrar aqui para vocês, olha o que que eu fiz. Eu fiz um quilt livre aqui em toda a volta da maçã. Aqui no coraçãozinho, eu fui na máquina, fiz uma costura normal. E em volta, eu fiz esses pontos tipo alinhavo para dar um charme a mais. E eu usei aqui linha de bordado. A nossa folhinha, depois de costurada, eu desvirei. Fiz aqui uma costura também toda a volta com uma cor mais forte para dar um contraste. E usei um botãozinho de madeira para prender a nossa folha na maçã. Aí, feito isso, eu vim aqui, marquei 10 centímetros, tá? Da nossa lateral até aqui, ó, fiz uma marcação de 10 centímetros e posicionei a nossa maçã. A mesma coisa eu fiz embaixo. Depois que terminou o nosso barrado, eu fiz uma marcação aqui de 10 centímetros, tá? Então, eu vim aqui, eu fiz uma marcação, posicionei o nosso bolso e fiz uma costura. Lembrando que a gente vai ter que deixar, ó, um espaço para colocar a mão. A gente não pode costurar o bolso todo. Então, eu deixei aqui mais ou menos uns 3 centímetros. 3 centímetros eu marquei. E aí, eu fiz uma costura para pregar o nosso bolso aqui no avental. E assim, olha, a gente já finalizou o nosso avental. A costura ficou toda embutida, o bolso que ficou um charme e o nosso barrado também todo embutido. Vocês aqui, eu dei essa sugestão de maçã, porque eu tava usando esse bolsinho aqui, esse tecido de maçã, então eu achei interessante fazer um bolso de maçã. Mas se vocês não usarem o tecido com uma estampa de maçã, vocês podem usar um tecidinho xadrez e fazer a maçã, ou mesmo fazer um bolsinho retangular ou um bolsinho quadrado, tá bom? Aí fica da criatividade de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.